Olá, meus queridos. Um vídeo extra do extra, se assim pode se dizer, dentro dos bastidores. Não diria fofoquinha, mas diria notícias, ou percepções, ou situações para que possamos analisar. As pessoas estão preocupadas, porque, queira ou não queira, muitos dos sinais, muitas das revelações que foram ditas, que foram avisadas e anunciadas pelo espiritual, estão acontecendo. Se estão acontecendo, existe então um cronograma da espiritualidade para tal situação, certo? Porque se o espiritual sabia com antemão de tudo que era para acontecer, de tudo que ia acontecer, significa que eles poderiam precaver, se assim pode se dizer. E nada foi feito. Se nada foi feito, é porque tem algum motivo, tem alguma situação que precisa acontecer. Meus queridos, nós vamos conversar sobre o problema de Israel. Ontem eu fiz um vídeo e o efeito da guerra de Israel aconteceu ontem, só que eu fiz o vídeo muito cedo. Era coisa de 6 horas da manhã, porque eu ia ter que sair para um evento. E acabei não tendo falado, não tinha falado sobre o problema de Israel que estava acontecendo, porque os jornais começaram a anunciar depois de eu ter terminado o vídeo. Pois bem, então por isso que eu estou fazendo o vídeo de hoje. Já vou aproveitar e comentar sobre o que aconteceu ontem. Meus queridos, o que eu posso perceber e entender é assim. Vamos falar sobre ontem, tá? Eu fui fazer a visita política no lugar onde foi designado. O lugar era bem restrito. Não tinha povo, não tinha pessoas. E vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que nem vereadores foram convidados para ir, porque praticamente não tinha. Tinha muito prefeito no lugar, muito deputado estadual e federal no lugar, e eu, Zezinho da esquina, com meu filho lá. Porque eu levei meu menino, porque depois ia sair para um parque para brincar negócio da polícia lá, né? Que ia ter negócio das brincadeiras, que acabei nem indo. Tive a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor sobre como que ia ficar o trajeto, como que ia ficar a situação do trem, quase trem-bala, é o trem médio, de média velocidade que eles dizem, que anda em torno de 100 km por hora. E ali foi anunciado que o trem iria percorrer São Paulo até Campinas, tendo uma parada no meio que seria somente em Jundiaí. E que sairia trens de 15 em 15 minutos. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Trem de 15 em 15 minutos eu acho exagero. Eu acho que não vai ter passageiro suficiente para tal. O valor da passagem que estão querendo cobrar, e pelo que eu andei vendo e calculei, é mais alto do que os ônibus estão cobrando. Eu não sei se o povo vai querer trocar ônibus por trem. Será que vão? Será? Agora, dentro dessa reunião que teve uma outra fala que ninguém comentou, nem os jornais, nada, que é o seguinte. O governador pegou e comentou e anunciou que a região de Sumaré vai ser o maior centro de entroncamento de trens de carga do país. Toda a carga do país que vai ser escoado para seja onde for ou encaminhado para onde for, vai parar e vai chegar em Sumaré. Isso para mim é algo interessantíssimo. Trens de carga vão tudo parar em Sumaré. Então tudo quanto que for escoamento de grãos, tudo quanto que for coisas de cargas pesadas, vai ter entroncamento em Sumaré. Pelo que ele disse. Não consegui detalhes, não consegui ver, porque o projeto foi só para o trem intercidades. Mas ele soltou isso no meio e ninguém percebeu e ninguém quis ver. Que para mim eu acho que é o mais importante que tem. Para mim é a coisa mais importante que tem. Então foi bem proveitoso. Eu consegui ter alguns minutos de conversa e confraternização
com Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, que é um homem no país inteiro, todo mundo conhece. Eu tive a oportunidade de poder parar, tirar uma foto e dar um abraço no Tarcísio. Meu menino também tirou foto, inclusive no perfil do Tarcísio saiu um vídeo lhe mostrando isso daí e tá lá a imagem do meu menino, com a camisetinha amarelinha. Tá lá, o bichinho virou artista, virou modelo. Vai ser bom, né? O menininho vai ficar famoso, rapaz. Vai ter um monte de coleguinha dele que fala assim: olha, eu vi você na televisão, vi você na internet, viu? Ai, ai, ai. Também tive a oportunidade de bater papo, cumprimentar o prefeito, que o prefeito daqui era meu médico também, então eu já conhecia de certa forma, até o celular dele tem, né? Então, mas só que uma cidade grande, de 1.200.000 habitantes, isso é meio raro, mas a gente consegue ter alguns tipos de contato. Fora disso, consegui conversar com o presidente do partido de Campinas. Foi uma coisa bem tranquila. Encontrei um amigo lá e tivemos uma certa confraternização. Também foi super tranquilo. Que mais? Então foi mais ou menos isso. Então teve são coisas bem interessantes, situações bem interessantes que eu pude verificar lá. Então, esse trem intercidade, posso falar para você do fundo do coração? Pelo tamanho do dinheiro que vai ser gasto, eu acho que não vai ficar bom. Não, mas pode falar o que for, você pode resmungar o que for, mas esse trem intercidades, só de passageiro, para mim, não vai vingar. Porque a previsão dele vingar é em 2028. Em 2028, nós já estaremos com 2 anos de funcionamento dos veículos voadores. Desculpa falar, mas eu acredito que vai popularizar tamanho os veículos voadores que os trens não vão ter porquê. Inclusive, eu acredito que vai ter ônibus voadores. Em vez de ser 4 lugares, 2 lugares, 4 lugares nos equipamentos voadores, eles vão se transformar em vans, que vai caber 10, 12, e depois vai transformar em ônibus cabendo 40. E vai, 40 pessoas. E vai. A distância vai ser mais rápida, a emoção vai ser maior, as pessoas vão se acostumar com mais facilidade e vão vir voadores de vários lugares interligando várias cidades. Então, um trem, eu acho que o Brasil já perdeu esse tempo para isso. Eu investiria em Jundiaí e em Campinas em metrô. Eu pegaria esse dinheiro e iniciaria as construções de metrôs nas cidades. Nessas cidades grandes, para pegar pontos de distância onde pessoas moram em lugares longes para interligar. Exemplo, seria muito mais proveitoso ter uma ligação de Sumaré, Hortolândia, região aqui de Campinas, região de Campo Grande, que é um bairro, mas é como se fosse uma cidade, região do Dique, que também é um bairro, mas é como se fosse uma cidade, porque são regiões que moram 300.000 pessoas. Na região do Campo Grande, 300.000 pessoas. Na região do Dique, mais 300.000 pessoas. É maior que cidades por aí. E interligar esses pontos chegando para o centro de Campinas e daqui a coisa fluir para todos os lugares onde precisa. Eu acho que seria muito mais proveitoso isso do que fazer um trem interligando São Paulo para cá. Eu não vejo muita lógica nisso num futuro tão próximo como vai ter de altíssima tecnologia. Mas o pessoal não está enxergando ou está querendo enxergar uma coisa que eu não estou vendo. Se eles estão vendo, fizeram alguns estudos para isso, pois bem, eu acho que já passou o tempo. Seria muito melhor investir em metrôs dentro de próprias cidades. A mobilidade interna e não a mobilidade entre cidades. Mobilidade entre cidades vai ser os veículos voadores. Desculpa, mas é coisas que eu tenho de visão, tá? Terminado isso, vamos para a situação onde eu queria bater papo com vocês, de Israel. Meus queridos, as pessoas de Israel, sempre quando você vê aqueles mísseis soltando da faixa de Gaza tal,
As pessoas de Israel nunca teve aquilo como guerra. Sempre teve como ataque, mas nunca como guerra. Só que dessa vez, o ataque não foi ataque. O ataque foi um movimento de guerra. Por quê? Porque foram 5.000 mísseis declarados pelo lado inverso que foram soltos em cima de Israel. Não tem domo que consiga segurar tamanha quantidade de mísseis. E caiu muitos. Inclusive saiu aqui na Folha de São Paulo: Israel declara guerra após ataque surpresa do Hamas, só que o Hezbollah também está sendo enquadrado agora, e eles também estão falando que pertenceram a essa situação, ou seja, não é uma só, agora são duas. É Hamas e o Hezbollah. Ao menos 238 pessoas morreram e mais um monte de pessoas, todas feridas. Convocação do povo de Israel foi feita e executada. Eu tô até de azul para simbolizar, não tenho uma camisa de Israel, mas eu coloquei um azul para simbolizar a Terra Santa. Então a coisa, agora até o povo de Israel entendeu que estão em guerra. Até então não era guerra. Muito bem. Para vocês entenderem, que eu não consigo colocar para vocês a imagem, tá? Para vocês entenderem como é que funciona. Mas deixa eu ver se eu pego um papel aqui. Tem um papel aqui, um rascunho. Deixa eu ver se eu faço um papelzinho aqui. Eu vou fazer um desenho. Mediterrâneo. Eu vou fazer um desenho bem sem vergonhinha. E vocês vão entender o que eu quero passar, tá? E aí vocês vão entender o que eu quero passar. E vocês vão entender como que é a situação ali. Deixa aqui não. Coloquei o negócio aqui, mas não é. É mais ou menos, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vão entender errado não, tá? Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês. É para facilitar para vocês entenderem. Vocês vão entender. Vamos lá. Olha só como é que é a situação. Pra vocês entenderem como é que é ali. Ó. Então aqui nós temos o mar, certo? Oriente Médio. Mar do mar. Aqui é tudo mar. Tudo mar. Vamos até pintar aqui de mar, ó. É o mar. Ó, pintando tudo. Tudo mar. Tudo esse rabisqueiro aqui é o mar. Essa parte aqui, ó, é Israel inteira, tá? Essa aqui é Israel inteira. Muito bem. Isso aqui é inteirinho Israel. Aqui eu tenho Egito, faz fronteira com Israel. Aqui é o mar. Então, Egito, mar. Egito, Israel. Aqui eu tenho Jordânia. Desse lado de cá eu tenho Jordânia. Então, do lado do Rabicó aqui eu tenho Jordânia. Eu tenho Arábia Saudita. Esse aqui vocês apagam, tá? Porque eu fiz errado. Você tem a Arábia Saudita aqui nesse miolinho que fica atrás da Jordânia. Então, o que protege a Arábia Saudita de Israel é a Jordânia. Você tem o Iraque aqui atrás, que também que separa o Iraque de Israel é a Jordânia. Você tem a Síria aqui em cima e você tem o Líbano aqui em cima. A faixa de Gaza é essa parte aqui de baixo, perto do Egito, ó. Muito pertinho do Egito. É a faixa de Gaza. É uma tripa. É um negocinho muito pequenininho. Muito pequenininho. É uma faixa mesmo, é um negocinho muito pequenininho.
E o que acontece? Esse pedacinho daqui soltou um monte de míssil e virou um forfé, um monte de coisa. Por que eles estão brigando aqui? Por que o pessoal da Síria não vem para a Síria? Por que o pessoal do Líbano não vem para o Líbano? Qual que é o problema? Por que eles querem esse pedacinho? Jerusalém tá para cá, tá bem aqui no miolo, não tá aqui na faixa. O que tá pegando? O que acontece? E é esse pedacinho que deu rolo. Então, meus queridos, eu vou falar uma coisa para você. Do jeito que aconteceu, faixa de Gaza vai deixar de existir. Não vai ser mais faixa de Gaza. Israel, com certeza, provavelmente, eu vou chutar aqui, mas é um chute, mas com certeza vai deixar de existir faixa de Gaza. Faixa de Gaza vai deixar de existir. Será, professor? Muito provavelmente, mas muito provavelmente mesmo. Porque esse pedacinho é o calcanhar de Aquiles de Israel. É esse aqui que montou a guerra. É uma tripa tão pequenininha que vai deixar de existir. Ponto final. Ah, mas o que os sírios estão fazendo ali? Mas, professor, eu pensava que era só sírios que estavam ali, libanês que estava ali. Ué, mas o Líbano está aqui, a Síria está aqui. O que eles estão fazendo aqui embaixo? Pois é. Esse é os grandes problemas que tem. Agora, essa situação de Israel não era tão grande assim. Israel era menorzinho. Só que depois da guerra, quando o Egito veio tentar destruir Israel, Israel pegou e tomou frente de um monte de terreno. Inclusive, a maior parte foi da Jordânia. Só que a Jordânia entrou em comunhão com eles e falou, não tem problema. Nós estamos em paz, o importante é nós sermos amigos e irmãos ainda. Só que, então você tem o Líbano que não gosta de Israel, você tem a Síria que não gosta de Israel, você tem o Iraque que está querendo arrumar encrenca, e você tem a Arábia Saudita que está meio assim, eu não sei não, e a Jordânia que é amigo, e Egito que também não gosta de Israel. Ou seja, Israel, moço, está no meio de uma muvuca sem tamanho. Então, primeira coisa que Israel vai ter que fazer, o Israel está perdendo muito... como que eu diria? Ela está perdendo muita deslocamento bélico para uma regiãozinha muito pequenininha. Depois dessa guerra, eles vão resolver de um jeito ou de outro. Cara, você pode vir falar, mas olha, as Nações Unidas não vai deixar. Eles não estão nem aí. Eles vão resolver isso aqui de um jeito ou de outro. Por quê? Porque eles não querem que entra mesmo. Mesmo. Então eles estão mandando um mundo de tanques de guerra para aquela região e vai dar ruim. E posso falar para vocês, eles vão zerar mesmo, vão limpar tudo, vai se... E eles pegaram e falaram assim, ó, quem tá lá, sai porque nós vamos destruir. Ele já anunciou, o primeiro-ministro já anunciou. Sai porque nós vamos entrar e vamos arrebentar. Calma que nós vamos falar sobre espiritualidade, tá? O dia que eles entraram é o dia da festa, é uma festa de alegria. É uma festa de comemoração deles de um calendário judaico. Então era o último dia desse calendário. Mas, professor, da outra vez também foi parecido. Foi, mas ninguém sabia que ia acontecer mesmo um negócio desse. A questão é o seguinte, primeira desculpa que eu vi, que eu fiquei assim, já foi anunciado, inclusive eu fiz vídeo de revelação sobre tal, do terceiro templo, que eu falei, o terceiro templo vai ser construído após um grande conflito bélico. Após o grande conflito bélico já está acontecendo. Começou. E a resposta de Israel vai ser uma resposta que vai gerar muito problema entre os outros países. Então, não vai ficar só em faixa de Gaza. Não vai. Porque virou uma questão religiosa. Não virou mais uma questão de território. Se fosse só uma questão de território, eu falaria para vocês, olha, eles vão entrar num consenso, vão se resolver e está tudo resolvido. Não. Eles pegaram e estão entrando numa situação de guerra. Por quê? Porque eles estão mexendo com religião. E a religião cega. Tanto cega, moço, que esses caras pegaram aqueles ultra leve, aqueles negocinhos que tem aqueles motorzinhos, e saíram voando, moço.
Eles pegaram, foi uma coisa muito amadora. Pegaram moto, eles pareciam, sabe o quê? Parecia crime organizado de periferia, de grande centro, tipo, periferia do Rio de Janeiro. Pegaram aquela. Juntaram, pegaram as motos, pegaram não sei o quê, pegaram as metralhadoras e saíram na garupa fazendo. Sabe o que a gente vê mais ou menos em festa de rave, alguma coisa assim? A sensação que dá, você fala assim, nossa, parece um crime organizado. Os caras pegaram e rasgaram lá, pegaram o trator, rasgaram a cerquinha e invadiram por terra. E tomaram um posto de comando do militar deles. E, cara, foi organizado? Não foi organizado. Do jeito que eles fizeram, é muito amador. Só que esse amadorismo matou muita gente. Esse amadorismo gerou um problema sem precedentes. E eu posso falar uma coisa para você? Vai ser resolvida essa situação da faixa de Gaza. E vai ser eliminado, moço. Eu vou falar para você que não vai ter mais conversa. Israel vai chegar, vai colocar coisa num ponto, vai ser no outro, e vai fazer um centro ali, e vai, ó, limpar tudo. E falou, daqui para frente acabou. Agora para entrar ali vai ter cadastro, coisa, não tem mais. E aí? Os ortodoxos provavelmente vão pegar e vão falar: depois do que fizeram conosco, agora nós temos que fazer com que Deus tenha o lugar, a morada dele aqui para nos proteger e nos defender. Vamos levantar o terceiro templo. E para levantar o terceiro templo, vai ter que mexer com uma mesquita deles. E aí? Ai, moço do céu. Vocês estão entendendo a cena? O que vai acontecer? Pois é. Porque agora está entrando numa situação de religião. Então não é só o Hamas, entrou o Hezbollah também. Só que não é só isso, a coisa está tomando outras proporções. Tá? Agora vamos ver aqui no Brasil. Vocês lembram que eu falei, olha, vai ter um problema com Israel, e o problema vai ser que o Brasil não pode ir contra Israel, porque se o Brasil for contra Israel, o Brasil vai ter problemas seríssimos. Esse problema de Israel está acontecendo bem no momento onde o Lula foi internado, que eu falei que ia ter um problema sério no Brasil. Então o espiritual falou, vai ter um problema sério no Brasil. O espiritual falou, vai ser em outubro. O espiritual falou, não pode ficar inimigo de Israel. Nós temos o Lula, presidente Lula, que permite o Hamas. Ele não é contra o Hamas, sei lá, pode dar o nome que você quiser. Ele pode não ser a favor, mas não é contra. E é radicalismo. E só dele não ser contra, ele é contra Israel. Até pouco tempo, o Brasil recebeu navios de guerra do Irã, que pertence a grupos e linhagens de pensamentos e vertentes do Hamas e do Hezbollah. E aí? Eu vou colocar tudo junto, tá? São separados, tem diferenças Hamas e Hezbollah, mas eu vou colocar tudo junto para vocês entenderem. Meus queridos, esse povo aqui, Hamas, Hezbollah, eles são aqueles que colocam as pessoas dentro de gaiola e depois taca fogo vivo, fica judiando as pessoas, filmando, as pessoas, sacrificando as pessoas vivas. É esse nível. Então, alguém defender uma porcaria dessa, desculpa, mas a pessoa tem que ter um problema muito sério, no mínimo mental. Porque a segunda questão é uma questão de índole. Não dá, não dá. É complicado, não dá. Ah, mas eles estão defendendo a crença deles. Tudo bem, defender a crença tá perfeito. Tem que defender a crença mesmo. Não estou falando que não. Se ele acredita no Alá, se ele acredita na forma de ver o planeta, não tem problema, é a crença dele. O que ele não pode fazer é atrocidade. Atrocidade não. Atrocidade aí já vira coisa demoníaca. Aí já não vira uma coisa de bem contra o mal, vira uma coisa de demônio, demoníaca. Então, saiu a seguinte nota na Folha de São Paulo. Presta atenção. Lula se diz chocado com o ataque contra Israel, mas ele não cita o Hamas. Agora é a seguinte situação.
O Brasil, louco, querendo pegar um monte de presidência de tudo quanto que é lugar, ele pegou a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Olha que lindinho. Acabou de entrou no dia 1 de outubro. Não deu 7 dias, pá, explodiu isso aqui. O Brasil vai ter que fazer o quê? Vai ter que convocar reunião do Conselho de Segurança da ONU após conflito, que é hoje que vai acontecer. O Itamaraty condenou a série de bombardeios e ataques terrestres a Israel. Abre aspas, não há justificativa para o recurso à violência, sobretudo contra civis, fecha aspas. Mas aconteceu. O presidente Biden já falou, faz o que tiver, você tem direito de retalhar e tem direito de contra-atacar, esse é o direito. Faz o que tiver e nós estamos com você. Só que o Biden, ele não é bem da direita, ele não é bem dos judeus. Só que o governo americano é. E aí ele tem que engolir. E aí tenta imaginar a situação. O povo do partido dele, que é mais pro lado socialista, se assim pode se dizer, escutando ele falando que vai enfrentar os inimigos e tralá, já começou a ter uma explosão dentro do governo americano. Só que os militares americanos estão exigindo. A segunda situação que ninguém está percebendo e ninguém está calculando é que o presidente da Ucrânia, ele é um descendente de judeu. Agora, essa outra guerra está acontecendo em cima de Israel, outro ponto judeu. Por que as guerras estão acontecendo em cima de lideranças judaicas? O que está acontecendo? Seria isso algo bíblico? Retornando à perseguição? Por que o povo persegue tanto o povo judeu? Será que é porque realmente eles são abençoados por Deus? Qual é o problema? Qual é o medo? Qual é a situação? Cenas do próximo capítulo. Não sei, mas vamos lá, são pecinhas de quebra-cabeça. Agora, hoje então vai ter reunião do Conselho de Segurança. Você acha que a Rússia vai pegar e falar assim, olha, vamos fazer uma intervenção? Não. A China vai falar assim, olha, vamos ajudar Israel? Não. Sabe o que eles vão falar? Nós decidimos que não é para ter mais guerra, ninguém pode atacar mais ninguém. Mas o cara me atacou, eu não posso devolver? Sabe o que Israel vai fazer? Eu não estou nem aí com vocês, vocês fazem o que vocês quiserem, eu vou resolver o meu problema. E os caras vão resolver o problema, cara. E a coisa vai ser grave. Vai ser não, já tá, né? Já estão explodindo prédio atrás do outro. A diferença é assim, o pessoal da Gaza soltou um monte, para tudo quanto que é lugar, sem lugar específico, foi soltando. O contra-ataque de Israel é direcionado, bum, cai um prédio inteiro. Outro míssil, bum, cai outro prédio. Outro, bum, então são direcionados e muito eficientes. O negócio não vai parar por ali. E vai ser gravíssimo. E vai fazer uma limpeza ali que vocês não têm noção. E aquele povo vai ter que migrar para outro lugar. Eu não sei para onde vão. Vai ter que criar outra faixa de Gaza no Egito. O Egito vai ter que criar uma faixa de Gaza ali, nele, no território do Egito. Vocês vão ver o que vai acontecer. E vai virar ali. Porque a migração vai ser assim como nunca. As Nações Unidas com certeza vai ter que recolher esse povo tudo ali para a fronteira. Vai ter que ir ali para a fronteira do Egito e recolher esse povo. Porque não vai ter muita escapatória. Não vai ter muito para onde ir. E vai ter que recolher, porque como é que faz? Agora, meia dúzia de lunático, por causa de religião, faz um negócio desse e o resto do povo tudo se lasca junto. Porque você acha que... Porque assim, você tem que imaginar... Vamos fazer uma comparação. Não é certo fazer essa comparação, mas só para facilitar, tá? Por uma questão de didática. Tenta imaginar o seguinte. Uma comunidade no Rio de Janeiro, no morro do Rio de Janeiro. Tá cheio de traficante. Só que é o seguinte, lá naquela comunidade tem um monte de gente honesta, um monte de gente trabalhadora, que tá ali porque precisa trabalhar, porque tá ali porque precisa viver. Mas ela não quer se envolver com crime organizado.
Então, tenta imaginar essa situação e aí você transforma esse trabalhador no povo da Gaza. E aí você pega o crime organizado e tenta ver o pessoal de radicalismo religioso. Aí esse pessoal do radicalismo religioso, eles arrumam a encrenca e o povo que toma no nariz. O povo não estava querendo saber disso, o povo não queria passar por essa situação. Só que tem um outro detalhe que ninguém está falando. Sabe qual que é? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Israel, teve inclusive, eu estava vendo umas cenas, Israel está virando um estado promíscuo. O país Israel está virando um lugar promíscuo. O povo está deixando a religião e está se virando mundano. Tanto é que parece que tinha até caso de brasileiro que o Itamaraty identificou lá alguma coisa assim, parece que foi raptado, não sei se foi raptado uma pessoa, não sei como é que foi. Diz, até ter confirmação, que estava numa festa rave. Rave em Israel, numa cidade santa. Vocês estão entendendo o que está acontecendo com Israel? Então, o ataque em cima de Israel está acontecendo exatamente no momento em que a promiscuidade, em que a falta de amor abandonaram Deus. Foi o povo abandonar Deus, pegar costumes de outros lugares, de outros povos e mudar a cultura de Israel, do povo de Israel, que começou a se lascar. Sabe o que vai acontecer? Os ortodoxos vão identificar isso, provavelmente, tá, gente? Estou fazendo suposições, tá? Os ortodoxos vão identificar isso. Eles vão identificar isso. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão pegar e vão falar o seguinte: nós estamos sendo atacados, nós estamos destruídos, nós estamos perdendo porque nós deixamos Deus. Então, para nós pedirmos perdão para Deus, vamos construir o templo, terceiro templo. E aí a volta de Jesus acontece, porque precisa do terceiro templo. Porque o terceiro templo vai ser a primeira morada do anticristo. Ou seja, tudo acontecendo de forma rápida. É incrível, não? BBC News. Conflito Israel-Hamas. O que se sabe sobre os reféns israelenses tomados pelo grupo islâmico palestino? Posso falar uma coisa para você? Pegaram adolescentes, idosos, crianças, pegaram o que foi. E esse pessoal não costuma pegar e falar assim: vou te deixar preso, vou te dar comidinha, aguinha, tudo. Não, moço. Eles judiam. Eles matam na frente de todo mundo para exemplo. Para mostrar e para como se fosse um ritual de honra daqueles que morreram. Eles sacrificam seus inimigos como um ritual de honraria. Credo, professor, isso acontece? Alguns casos sim, não todos, mas alguns sim. Chega nesse ponto o tamanho da loucura do ser humano. Credo, professor, mas não para por aí. Você sabe qual que é o pior? O pior é esse aqui que eu vou falar para vocês. Saiu no Jornal do Estadão. As pessoas não tomam atenção em pequenos detalhes, mas isso aqui faz toda a diferença. Estadão. Policial do Egito. Vamos lá. Lá no Egito, não tem nada a ver com a Gaza. Lembra do desenho? Olha onde está o Egito. Olha aqui. Gaza aqui. Egito aqui. Policial do Egito mata 2 israelenses e um egípcio em um ponto turístico. Em Cairo, um policial egípcio abriu fogo contra turistas israelenses na cidade mediterrânea de Alexandria,
matando pelo menos 2 israelenses e um egípcio, de acordo com o Ministério do Interior do Egito. É um cara que viu notícias de fake news na coisa, ele ficou escutando, estava hipnotizado pela crença, porque a mídia vai ficar jogando. Eles são nossos inimigos, você tá pobre por causa deles. Sabe aquela coisa que a política usa? Que eles ficam usando para fazer lavagem cerebral. Inclusive em Israel tá tendo anúncio e avisos pedindo, olha, toma cuidado, não acredita em tudo que vocês escutam, não. O governo de Israel tá falando assim, tá tendo ataque cibernético atrás do outro, é tudo fake news atrás de fake news. E aí, sabe o que acontece? A lavagem cerebral está sendo tamanha que um cara em outro lugar, por causa da crença que ele tem e das coisas que ele ouviu, um policial que é para fazer justiça vai pela crença e comete um terrorismo. Agora, você acha que isso aí é um caso isolado, que só vai acontecer ali? Ou você acha que vai ter perseguição do povo judeu em vários lugares do planeta? Você acha que não vão começar a ir atrás do povo judeu em todos os lugares? Olha, moço, eu não sou judeu, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Esse povo está lascado de novo. De novo vão se lascar. E você sabe qual foi o único problema do povo de Israel, o povo de judeu? Foi que das 12 tribos, Deus escolheu eles para cuidar da parte religiosa, do tabernáculo. Deus deu vários terrenos, várias tribos, montou várias tribos e falou assim para Israel: você não vai precisar, porque você vai cuidar só das coisas espirituais. É mais um que foi tratado da espiritualidade, só toma no nariz até hoje. Parece nós, médium, tudo as coisas. É cuidado espiritual e ser bombardeado para tudo quanto que é lugar. É você fazer coisas para Deus, de espiritualidade, tudo bonitinho, e você se lascar. Será que essa regra, essa lei da espiritualidade que cai sobre nós também cai sobre eles? Com certeza. Mas, professor, e aí? Como é que faz? E aí? Como é que é? Mas e aí? E aí está se cumprindo todas as coisas da Bíblia. Tem gente que não acredita na Bíblia, mas ela está acontecendo, coisinha atrás de coisinha. Os milagres atrás dos milagres. E posso falar para você? Ó, Líbano, Síria, esses dois, ó, vai vir para cima. Egito, então vai vir de baixo, vai vir de cima. E aí? E a Terra Santa bem no meio. Eles vão esmagar o povo de Israel de cima para baixo e o Egito vai esmagar de baixo para cima. E vai ficar no miolinho aqui Israel. E a hora que estiver bem apertadinho, a hora que o povo começar a clamar, começar a rezar, aí vem aquela energia do céu e fala... Brrr. Isso aqui é o prenúncio do famoso Armagedon que foi anunciado na Bíblia. Junte as pecinhas. Que Deus abençoe o povo de Israel. Que Deus tire e afaste a loucura de crenças religiosas das cabeças das pessoas. Que as pessoas tenham as religiões e as crenças como um meio de aprendizado e não de uma cegueira aonde se segue o mestre porque o mestre mandou. Eu quero ver o Brasil. Professor, quais são as consequências do Brasil se o Brasil não apoiar Israel? O Brasil vai ser amaldiçoado por Deus. E quando eu digo amaldiçoado, eu já diria que algumas coisinhas já estão começando a aparecer e a ser demonstrado. Rezemos. Rezemos com muita força. Rezemos porque isso é só o início do meio e do fim. Uma ótima desculpa para um reset financeiro mundial. Vejamos as cenas do próximo capítulo. Jamais a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê. Amém.